Seja bem-vindo, pessoal, a mais um vídeo, a mais um bate-papo. Hoje aqui estou recebendo a Nádia, minha convidada. A gente vai ter um bate-papo super bacana, mas antes de começar esse vídeo, é claro que eu já vou pedir para você, se inscrever nesse canal, ativar o sininho, compartilha e no final desse vídeo, deixe seu comentário, que é muito importante para nós, se você gostou, não gostou, alguma consideração, que vai ser muito importante para nós. Nádia, tudo bem, Nádia? Tudo Seja ótimo. bem-vinda, prazer te receber aqui. Ouvir um pouco da sua história, a gente se esbarrou em alguns encontros aí e não só por causa disso também, porque algumas pessoas já foram impactadas por aquilo que você está fazendo e nós vamos conversar aqui. Eu falei, não, vou chamar a Nádia para vir conversar comigo aqui. Então, primeiro, obrigado por você encaixar aí um espaço na sua agenda para conversar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço. Eu acho que todo sim que a gente dá para amplificar a nossa voz, aquilo que a gente sabe, venha impactar o outro, venha trazer alguma reflexão, ele é válido, né? Ele tem que ser validado também através desses papos. Muito bom. Então, assim, para a gente começar, para a audiência já saber quem é Nádia, né? Da Nádia, quem é Nádia? Então, apresente, você fala quem é a Nádia para nós, um breve storytelling, quem é a Nádia, onde nasceu, como chegou até aqui. Quem fez essa Nádia chegar até aqui, né? Primeiro, o papel que eu mais gosto, a Nádia é a mãe, né? A Nádia é uma mãe, a mãe do Pedro e do Davi, esse papel que eu mais me orgulho de me apresentar. Profissionalmente falando, a gente geralmente pouco fala sobre isso. Eu sou uma paulistana baianada. Eu nasci em São Paulo, com 3 anos eu me mudei para Bahia. Tenho mais tempo de São Paulo que de Bahia, mas ainda é a característica que muita gente me chama, né? Dá muito trabalho explicar, Nádia, baiana, sim, é baiana. Para explicar toda essa trajetória, minha família é baiana, por isso que tem esse sotaque, às vezes, característico. Quando eu te conheci, eu percebi, você tem um sotaque diferente, eu perguntei, você não é de São Paulo. Aí você explicou para mim. Às vezes, eu até esqueço, né? Mas às vezes as pessoas acabam perguntando, profissionalmente falando. Eu sou economista de formação. A minha jornada, a minha experiência de currículo veio de instituições financeiras, trabalhei por mais de 15 anos em instituições financeiras, até eu decidir, fazer a transição e abrir a minha própria consultoria, que é o Humanitics, que é uma consultoria de desenvolvimento humano e estratégico. Então, pega a minha base de desenvolvimento humano, que era muito do que eu queria fazer, e de desenvolvimento estratégico, que é aquilo que eu me formei, aquilo que é a minha trajetória profissional. Muito bom, a gente vai entrar nessa parte para falar da sua empresa, mas a primeira coisa eu queria tocar aqui num assunto que eu amei, que eu sou super fã, que eu valido, que é a questão dessa questão da humana e de se importar com o ser humano. E quando uma pessoa falou comigo, que a gente conhece como falou bem assim, inclusive ela foi entrevistada aqui, a Fernanda, ela falou bem assim, eu participo da comunidade da Nádia, é uma comunidade muito bacana, só de mulheres, e ela começou a falar tanta coisa que eu achei interessante, não que eu fiquei enciumado por ser só de mulheres, mas o propósito. Então eu queria que você falasse, como é que funciona essa comunidade e por que você abriu essa comunidade? A Colmeia, eu chamo de O Colmeia, eu chamo muito do Colmeia, porque é do Colmeia Connect Hub, mas essa Colmeia, ela veio de uma forma mais genuína mesmo, Eu trabalhando na Humanitics, muito online, faltava muito desse espaço presencial. Esse é um primeiro ponto, Eu falo que era um quintal, eu preciso de um espaço presencial para que eu atue. Eu tinha vontade de fazer movimentos em grupo. E eu falo que eu recebi um chamado porque tinha essa questão do feminino muito latente, de fazer algo voltado para mulheres, E eu tinha passado por uma dor em um movimento de grupo de mulheres que fez com que eu falei, cara, eu não posso invalidar esse movimento de grupo, então eu vou ter que entender como é que eu faço isso dentro desse movimento. Então nasceu daí, a colmeia, nasceu com a representação da abelha, tá? Por que colmeia? Porque a abelha representa o feminino, veio algo muito latente de um processo que eu participei, mais holístico, e eu falei, putz, estou tendo esse chamado da mulher. E aí, por conta da mulher, eu falei, então eu vou fazer o primeiro movimento, a reunião de grupo, eu falo que nasceu com café, o Colmeia nasceu com café, eu não sei o que vai dar, mas eu vou chamar de colmeia, porque a gente vai se reunir várias abelhas, não sou eu como abelha, várias abelhas, várias representações do feminino. A fala do feminino vem muito através da minha própria experiência, da minha própria história, não invalidando, não sendo sexista, nenhuma história de homens empreendedores, mas o empreender, sendo mulher e sendo mãe, tem um desafio que só a gente tem. Com certeza.
Então eu falei, cara, quem é que vai entender minha dor? Até pela minha própria história, né? Eu lembro quando eu trabalhava em banco e às vezes você vinha com uma desculpa sobre filhos. E você não queria dar desculpas sobre filhos, mas era essa a sua desculpa. Porque as pessoas entendiam melhor. Você fala, cara, se essa é a minha desculpa, por que eu vou ficar? Então, são eles. Hoje, não é à toa, você está aqui, eu vim para essa gravação com meu filho, né? Ele continua sendo a minha, eu não vou te falar desculpa, meus motivos. E eu falo, cara, uma mulher entende a outra, a gente sabe ali quais são os desafios de empreender dentro de toda essa logística. Então, é muito mais tranquilo do que um grupo misto. Então, nasceu com essa questão e com a minha própria história, né? Então... E eu acho que também você, quando você fala do feminino, fala das mulheres, fala para as mulheres, elas têm que ver você uma referência. Então, tô com meu filho, tá ali. Tá aqui. Tá aqui no bastidor aqui. E não pode ser empecilho também. Não, eu falo que não é desculpa, é motivo, né? Então, tem essa questão da referência, né? De você ser muito mais... Você consegue, de mulher para mulher, né? Não é de mulher para mulher Marisa, mas é de mulher para mulher. Você consegue ser mais genuína. Não que você não seja numa relação... mulher, homem, mesmo que seja profissional. Mas é muito mais tranquilo. Você não tem que se preocupar com algumas outras questões. Vou dar um exemplo. A roupa que você veste, se ela vai parecer alguma coisa com quem você tem uma reunião. Entre mulheres, dificilmente vai ter isso. Claro que vai ter a questão da vaidade, da comparação, mas são outras questões que não entram dentro desse contexto. Pelo menos não na minha consideração, né? Porque se entrar, eu falo, tá errado. Não deveria estar aqui. Não deveria estar aqui, né? Porque se alguém observa isso dentro do projeto, ela não deveria vir para a reunião dessa forma, eu falo, putz, tem alguma coisa errada, porque nesse lugar não é pra gente ter esse tipo de preocupação. Então, Nádia, já que você falou que existe também uma preocupação não só com a questão de fazer negócio dentro da comunidade, acho que a questão, você falou que é muito humana, a questão de se importar, de entender a pessoa, as dores, a dificuldade, até a questão de vestido, acho que de tu falar, enfim. Como é que funciona e qual é o objetivo da comunidade para as suas abelhinhas que estão chegando lá? E as abelhinhas, as membras, como a gente chama, né? Começou de uma forma que a gente... Era um café, não tinha muito dessa dinâmica. A gente ia fazendo encontros, conforme ia pintando. Putz, vamos falar sobre isso. A gente conhece uma pessoa, vai trazendo alguns conteúdos. Até o momento que foi há um ano atrás... Exatamente, estamos 2 anos de colmeia. Olha que legal! Exatamente hoje. Olha, foi brindada então. Hoje, exatamente que hoje. Que legal, que bacana. É o aniversário de 2 anos. E há um ano atrás foi quando surgiu esse movimento da gente tornar muito mais estruturado. Eu falei, cara, ficamos 1 ano fazendo cafés, reunindo, testando qual dia, qual era o formato, qual o horário, qual é o período que funciona, chamando várias mulheres, entendendo quem é que ficava por qual motivo, quem queria participar por qual motivo, e era algo muito genuíno, né? E aí, quando foi estruturado, que eu falei, a gente precisa tornar esse grupo mais organizado, né? Sempre brinco, até torcida organizada, como é que a gente não vai organizar um movimento entre mulheres empreendedoras? Porque todo grupo ele começa assim... Você não tem muito rumo, às vezes por questão assim... Eu quero, mas não sei o que vai dar, né? Ou aconteceu, e agora como é que vão fazer se as pessoas estão gostando desse movimento? E é incrível, viu, Léo? Porque eu não sei explicar tanto como é. Você tem que vir conhecer a essência, porque eu acho que eu coloquei tanto da minha essência ali, coloquei tanto da essência do que eu queria que tivesse em outros grupos, que ele foi se tornando ele tem uma característica bem particular, né? É uma colmeia bem interessante. E a ideia era que a gente pudesse falar de várias pautas que não só tornassem empreendedoras preparadas, como nos tornasse mulheres mais desenvolvidas, mais transformadas, aquilo que a gente quer de melhor para a gente, aquilo que a gente pode oferecer de melhor para o mundo. Né? Parece meio utopia, mas eu falei que é isso. Se a gente não está aqui querendo estar com pessoas do bem, que querem que os seus negócios se tornem sólidos, ou seja, vou fazer uma boa prestação de serviço para o outro, a ponto de ela é tão boa prestadora de serviço que eu vou indicar ela para outras pessoas, ela vai fazer parte do meu hall de indicações para amigos, famílias que me perguntarem, mas também eu quero estar do lado de pessoas e que elas se desenvolvam,
que eu consigo ter uma conversa com ela, que não é banal, que não é aleatório, que não é, né? Ele pode ser trivial, mas que ele não é bobo, porque eu falo, cara, não dá mais pra gente sentar em todas as mesas e falar qualquer coisa, né? Bobeira por bobeira, eu tenho várias bobeiras gostosinhas que eu falo com meus filhos, né? Então a gente Sempre vai falar tem um grupo piada. que a gente joga aquelas conversas E eu falo, fora. cara, eu quero estar ao lado dessas pessoas. Então aqui tem que ter isso como pilar. Tem que ter o pilar do network, que é a base, né? Tem que ter o pilar da colaboração, porque senão a gente não consegue se desenvolver. Tem que ter o pilar do conhecimento. Porque se você está do lado de alguém que não se desenvolve assim como você busca se desenvolver, alguém vai... A elasticidade fica muito grande, né? Vai arrebentar. E aí, isso foi nascendo e a gente vem falando isso como pilar, né? Então, ele tem pautas... nós temos uma consteladora familiar no grupo Consteladora Organizacional. Em um dos encontros, ela veio trazer alguns conceitos de frequência, de constelação organizacional, e ela fez uma prática de constelação, só para você ter um exemplo do que é. Então, putz, isso é negócio? Pode ser ou pode não ser, mas isso você está fortalecendo a mulher que está à frente do seu negócio, porque ali são assim. E aí tem pautas, às vezes, bem específicas, de finanças, de desenvolvimento estratégico, porque é efetivamente para o negócio. Então, quando você fala de pauta, cada reunião tem uma pauta já estabelecida. Cada reunião ele tem uma pauta estabelecida. Não chega lá de qualquer jeito, assim, meio que, oi, tudo bem, não. E aí eu vou te falar um tom bem feminino. Quem determina essa pauta de forma estratégica? Muita coisa, se tem uma coisa que existe em todos os negócios femininos, é a intuição. Parece que emerge, brota, vai ter... Algumas pessoas vão dando tom. Putz, a gente podia falar sobre isso, você podia trazer... isso, e aí tem esse poder de escuta muito grande, você sabe, você está em outro grupo, então você vai vendo o que as pessoas Então você tem essa percepção de entender que quando em alguém... que fase que a gente está, que tema que tem que trazer. É meio que um alerta, quando você vê algumas pessoas levantando o tema e outra fala talvez algo parecido, fala, isso aqui acho que é uma coisa que nós temos que trabalhar, mexer... Putz, a gente tem que colocar isso no radar, e aí uma vez que coloca no radar, eu sempre falo, uma vez que você coloca no planejamento é incrível, né? Parece que as pessoas brotam. Então, por exemplo, no próximo, já dando spoiler, que é o próximo encontro, nós vamos trazer uma pauta de ESG, com uma empresa específica de ESG, que faz consultorias, e aí como é que a gente traz essa pauta para o pequeno negócio? Tem gente que nunca ouviu falar de ESG. Nem sabe o que é. Nem sabe o que é. Então, tem coisas que é muito novo. Existem temas que você vai ter que repetir. Existem temas que é que nem display de elevador. Você fala, nossa, que saco, a mesma coisa, não sai desse... Mas as pessoas do condomínio ainda continuam fazendo o mesmo erro, né? E tem temas que eu falo, como é que a gente sai de mais do mesmo? Esse é um desafio meu para várias coisas na vida, não fazer mais do mesmo. Talvez você aqui, como no podcast, fala, como que eu faço um podcast para não fazer mais do mesmo? Talvez aqui o ambiente fala, putz, aqui, porque não tem microfone, né? Você isso é uma coisa que me incomoda, ser rotineiro ou copiar, assim, entre aspas. E eu trago essas questões lá o tempo inteiro, né? Como é que a gente traz essa pauta para cá, né? E é gostoso, tem sido dessa forma, muito intuitiva. E é muito feminina isso, né? Porque tomar decisões baseadas em intuição é muito feminino. Mas a mulher, eu tenho uma que está no bastidor ali, quando ela fala alguma coisa, eu já aprendi, por causa da intuição. Aprendi isso com minha mãe também. Não faça isso, eu fazia, quebrava a cara. Então tem uma que está ali, ela está nos bastidores ali, a Kleber, quando ela fala alguma coisa, eu já aprendi. A intuição dela é mais apurada do que a minha, então vou ouvir. Acho que é melhor. Tem intuição, tem também, às vezes, esses dias a gente estava num debate assim, numa conversa, né? E falando de pessoas mesmo, que se relacionam. E eu falo, gente, ninguém tem bola de cristal. Pra gente saber que as pessoas que a gente se relaciona vão cometer, vou usar a palavra delitos, mas não sou, vão cometer algumas atitudes que não são legais. Isso não tá no nosso radar. E aí a gente tem que saber... entender que a gente também tem a vulnerabilidade para isso, né? E tem sido muito gostoso, sabe, Léo? É um laboratório. Quando a gente entende que é isso, e é incrível que tem perfis diferentes de mulheres. É isso que eu ia te perguntar. E como é que você lida com esses perfis diferentes? Pessoas, os temperamentos, o jeito, o gosto? A gente não tem uma massa crítica a ponto de ser um agrupamento para que seja segmentado por tipo de perfil ou por tipo de faturamento, né? No modelo que a gente está hoje, a gente ainda é um modelo único
e falo, putz, a gente tem esse perfil de pessoas assim. Esses são os nossos pilares. Então, você tem que ter a maturidade. Eu sempre falo, eu tô entendendo que todo mundo aqui é maduro. Se tem alguma coisa que não correspondeu, eu falo, putz, não tem um grau de maturidade que deveria estar aqui. É complicado isso, você fazer esse julgamento, né? Porque você não tá falando, você é imaturo. Você tá falando, não é. Mas eu tô considerando que eu tô lidando com mulheres maduras, a pontos de que tem horas que você vai ensinar e tem horas que você vai ser ensinado. O último encontro, por exemplo, nós fizemos um hot seat adaptado. Não sei se já ouviu falar de hot seat, porque no hot seat é só uma pessoa, a gente fez um para que várias pessoas participassem. E tiveram pessoas que quiseram só participar sendo doadoras de feedback. Elas não queriam colocar o tema dela na cadeira quente. Isso é fantástico. Porque você depende do grupo, a maturidade. Eu falo assim, cara, não dá, todo mundo vai participar, não dá. E tem sido maravilhoso viver dessa forma, tratando mulheres como adultas. Então assim, porque a gente tem, não sei qual a faixa etária média que está lá, né? Mas a gente sabe que a gente está passando também por um conflito geracional também, que tem, por exemplo, às vezes existem mulheres que às vezes tem um anseio de ser mãe e não está conseguindo. Tem mulheres que não vão ser mãe e às vezes não conseguem compreender aquelas que são mãe. O comportamento, agora às vezes as mulheres estão conseguindo seu espaço e quando vai para um posto ou no mercado corporativo ou empreender, às vezes não são respeitadas ou tomam paulada como da forma do masculino, né? Então você tem que dar conta, e às vezes ela não está emocionalmente pronta para aquilo ali, ela tem capacidade, porque ela não tem a empatia de entender que ela é uma mulher, que tem questões hormonais, que tem às vezes um pouco de limitação, não porque ela é incapaz, por vários aspectos. E aí, como é que lá no grupo eu não sinto isso. As pessoas comentam, eu falam? Não sinto, não sinto. Não sinto primeiro porque eu acho que a gente não propaga tanto essas questões. O grupo, só para responder a questão de faixa etária, nós estamos, a maioria, a grande maioria, é entre 40 e 50. Então, você já está numa faixa etária que a gente se entende mais. Tem mulheres mais jovens, mais acima dos 30 anos, mas é a minoria. Então, quando você traz à tona em que, putz, nós temos essa questão da maturidade, a gente se eleva, se coloca nessa cadeira, né? Nem você fala lá, eu sempre dou o exemplo da maternidade, que olha, filho, vem cá, mamãe quer conversar. Acabei de chegar aqui, trazendo um exemplo corriqueiro. E ele demorou a sair do carro. E eu sempre falo, a gente tem que sair rápido, a gente tem que sair rápido. Ele falou, por que a gente tem que sair rápido? Por que a gente tem pressa? Eu cheguei aqui, eu falei, filho, deixa eu te explicar. A gente tem que sair rápido do carro, porque corre o risco da gente ser assaltado. É a questão da segurança. Aí a Patrícia até perguntou, quantos ele tem? 8, né? E aí eu falo, putz, eu acho que ele entendeu, eu tenho 8 anos agora, a gente tem que sair rápido do carro. Nós também, de forma cognitiva, entendemos quando você está nesse tipo de grupo, como é que você tem que se comportar. E quando a gente não dissemina, Léo, se tem uma coisa que eu não faço no grupo, eu não ouço, não é porque eu me recuso, é porque ninguém vem até mim falar de ninguém. Isso é bom. Somos o grupo perfeito? Talvez é porque eu não fale também. E aí a gente não dê abertura. Com certeza, é a característica da liderança, como ela é levada. E aí pode ser, exato, e pode ser que alguém fale assim, sempre vai ter sugestão, Nádia, tô sentindo que a gente poderia enganar, mas tem aquela que saiu, porque a gente não tem rotatividade, mas tiveram algumas mulheres que eu falei, não tinha que estar. Você percebeu como é que se comportava? Não tem como a gente evitar. Não era para estar. E aí, eu acho super tranquilo, assim. É bom. Legal. Não é que é o melhor dos mundos, assim, né? Porque eu falo, cara, quando a gente coloca as pessoas nesse lugar de adultos, só de adultos, é andragogia. É muito complicado você falar, mas se a gente não empurrar, você está na liderança de um grupo, você sabe o que é. Se a gente não empurrar, não vai engajar. Não vai. A gente não vai crescer. Como é que a gente torna isso mais orgânico? Eu não sei te explicar na andragogia, porque o colmeia, ele cresce não na velocidade que talvez alguns grupos crescessem, porque tem grupos que têm metas, a gente não tem, mas ele cresce a cada mês, considerando essa dinâmica e esses pilares. E hoje, tem limite de limitações de grupo assim, para entrar no grupo? Ou ainda é um desafio? Porque ele está crescendo de forma natural, ainda não se parou? É um desafio porque
eu tenho uma questão pessoal. Até porque eu estudei grupos, né? Eu fiz estudo de grupos mesmo, de campos grupais. E a gente tinha essa pergunta de qual é o tamanho do grupo. Era uma questão, qual é o tamanho do grupo? Então, para ele não se tornar agrupamento. Então, essa é a minha linha tênue. De falar, quando é que a gente não se torna agrupamento? Como tem a questão da cadeira, como muitos grupos, eu acho que a única similaridade nossa com grupos de network profissionais que a gente conhece alguns nomes, né? Não preciso nem o próprio Nexus e tem outros tal, que é cada um ter a sua cadeira. Isso inicialmente a gente está trabalhando dessa maneira. Vamos respeitar as cadeiras para que a gente não tenha concorrências dentro do grupo. E isso é um atrativo, porque fala, putz, legal. Então, a gente é um grupo que cresce de forma genuína, mas eu não vou ter a questão da cadeira. Então, talvez o nosso espaço de ampliação, ele seja até que as nossas cadeiras sejam ocupadas. Não consigo te responder ainda. É um desafio que você vai ter que... Quando acontecer, você vai assim, opa, agora... Aqui a gente tem que pensar em fazer repensar a forma estrutural do grupo. Exato. E tem a própria... não ia falar nem incentivo, sempre tem aquele questionamento, né? Sempre tem aquela provocação. O que a gente faz? A gente vai abrir regional? O que vai acontecer? Qual é o próximo passo do Colmeia? Vamos expandir, né? Eu lembro que a primeira vez que alguém me perguntou, Nádia, você sempre traz a vontade, qual é o próximo passo do Colmeia? Aquilo me deu, eu falo, como assim? A gente não já está aqui? Mas é bom alguém fazer a gente pensar dessa forma, porque o Colmeia tinha muito isso de lá. E conforme as pessoas foram entrando e aquilo foi se legitimando como espaço de todos, não só o meu lá, embora eu seja, ele vai pedindo que a gente tenha um tom mais profissional. Por exemplo, esse ano a gente abriu com um site, a gente tem um hub, que é uma plataforma, que é um aplicativo, não é aplicativo próprio, é um aplicativo de comunidades, não é próprio ainda, né? Mas não deixa para chegar na comunidade, para ver se eu uso a Exato. E é fantástico, super atende, né? E aí a gente vai entendendo qual é o tom, já tem espaço para patrocínio, como é que a gente vai trazendo. E isso vai dando o tom que todo mundo percebe. Só que tem uma premissa inicial que eu falei. A gente tem que manter as membras como elas são, é o creme de la creme. E aí isso faz com que a gente mantenha a originalidade e a questão de genuinidade, né? De forma genuína. Muito legal. Para quem não está sabendo como é que eu posso vir para Colmeia, lá no final do vídeo aqui vai ter a rede social, vocês vão saber como... Que é @ColmeiaConnectHub. Vocês vão ver como vão chegar também, vão deixar aqui no final do vídeo. É muito legal porque o feedback que eu tive, né, da Fernanda foi muito legal. Eu acho que é um trabalho muito interessante. A gente precisa mais disso. Acho que as pessoas estão muito frias, estão muito geladas, estão muito individualistas. E acho que essa questão de se importar com o ser humano. Eu vou te falar, no ano passado eu lembro que no início do ano, quando isso se tornou oficial, estrutural, eu falei, eu quero estar num grupo em que eu mande um convite para o grupo todo sem selecionar ninguém. No ano passado eu fiz 40 anos e eu falo assim, eu quero falar assim, Colmeia, vem aqui. Porque vocês sabem quem é a Nádia. Eu sou a Nádia aqui na minha casa, vocês vão lá, vai ser a mesma pessoa. E às vezes a gente tem esse tipo de dificuldade, a gente separa demais. Né? E aí eu tenho buscado trazer isso de uma forma muito mais autêntica por conta disso. Né? E foi o que aconteceu, né? Fiz 40 anos, mandei, eu falei, eu quero todo mundo. Claro que as pessoas não podem ter, mas é muito mais gostoso a gente não precisar separar. Eu acho que é legal que você está entendendo as fases da sua vida e está conseguindo, em cada fase da sua vida, você está marcando. Existe aquela fase que eu era, sabe, tinha que ralar de uma forma diferente, pegar um ônibus, transporte público, ir para o trabalho. E quando chega uma fase que você já entende que você tem não só maturidade, experiência suficiente para poder agora contribuir na vida de outras pessoas. Então, acho que a gente ter essa noção do tempo, a fase que a gente está vivendo, eu acho que isso é muito importante. Porque quando eu entendo isso, eu falo, poxa, acho que eu estou mais... Não que a gente não quer vender, né? Mas eu acho que eu também estou na fase que eu posso contribuir também. Contribuir. Com as a gente falou sobre... O último, a gente fala sobre a liderança através da generosidade, né? A liderança generosa. Muito bom o tema. Tem até um livro que se chama Dar e Receber, que fala sobre isso. E aqui não quer dizer que a gente não queira fazer negócios. É porque isso é muito mais longo. E você comentou sobre marcos. E é muito interessante porque eu falo de marcante, né? Então, os marcos marcam e a gente se torna marcante em cada marco. Que é dentro daquela fase, dentro da nossa evolução,
E a gente precisa ser pessoas interessantes e marcantes. O Comer, ele tem tornado isso muito mais visível, porque tem sido todo mês que a gente fala sobre isso, né? Os encontros são mensais. A ponto de a gente se gostar, não precisar ser íntimo, mas se admirar, se honrar, ser realmente autêntico. Eu sempre falo, putz, eu não quero lidar com pessoas que não sejam reais. E como é que a gente vai trabalhando e falando sobre isso no grupo? Isso tem sido realmente bem, bem interessante trazer isso à tona, né? Da autenticidade, de ser marcante, de trazer, trabalhar os marcos, de a gente entender a fase que a gente está, como é que a gente pode contribuir com o outro, sabe? Sempre tem a contrapartida, né? Sempre tem. Eu tenho interesse, mas mais do que o interesse, a gente pode ter uma conversa interessante. Eu sempre falo, né? Sobre o interesseiro interessante. É muito claro, tem conversas super interessantes e que a gente sabe que naquela conversa existe um ganha-ganha, né? Putz, o Léo chamou a Nádia para conversar e aí ele tem uma questão que talvez eu também tenha e ok. Não quer dizer que é só interesse de dos lados. E a gente aprender a notar isso, né? A maturidade da idade dá isso pra gente, mas a maturidade da informação, a maturidade do convívio também traz isso daí pra gente. Porque sempre num grupo que a gente tá, sempre tem uns estão mais acima, outros no meio, outros estão começando, e você precisa ter essa troca. Você precisa ter essa eu preciso olhar, aquele já subiu o mais alto da montanha, como é que ele conseguiu chegar lá? Ele vai falar sobre, usa a bota correta, o caminho correto, se previna disso, daquilo. Pare, descanse, não seja dessa forma, não se comporte dessa maneira, né? Então tem várias questões que conviver dessa forma ele traz esses pontos pra gente, né? Não são só business, né? Nenhuma crítica a nenhum outro grupo, mas tem muito isso mais latente aqui, putz, não vai ser, né? Eu quero saber realmente. E é uma característica minha, às vezes a pessoa, Nádia, você tem que ensinar isso. Eu falo, cara, como é que a gente ensina a você ser atencioso? Existe forma, né, de, putz, eu me preocupo com você, quem você é, como é que você tá. Tem vários aspectos de evolução pessoal. Eu falo, cara, eu quero que outras pessoas tenham acesso a vários transformações, a várias experiências. Que às vezes ela não vai encontrar no ambiente, no mercado, no segmento de trabalho dela. Eu falo, cara, aproveita, a gente não ia ter, porque às vezes você está num grupo e as pessoas têm essa mesma questão, gente, eu recebi tantos convites, quem vai falar, a gente não teria acesso. Então é a diferença, dizem que alguns pilares de negócios que se sustentam são isso, quando a gente traz a mentalidade de acesso. Mentalidade de acesso, não é só disponibilidade, é quando você dá acesso. Eu falo, cara, como é ponte. Uso muito essa palavra, é ponte, inclusive para mim. Então, se você não se ligou nisso, você deve estar no grupo errado. Com certeza. Eu estava até falando disso na nossa reunião hoje, sobre a questão das pontes. A gente está gravando esses conteúdos aqui hoje, porque foi pontes de um, de outro, que a gente chegou. Então, às vezes, é muito mais, assim, não tem nada contra grupo de network A, B, C, D. Por isso que eu volto a dizer que eu curti demais quando você falou como é a essência do seu podcast. Do seu podcast, pessoal, do seu grupo. É que as pessoas, quando falam assim, vamos ter um grupo de network, ela já vai pensando que ela vai trocar um cartão, tem que fechar negócio. Mentalidade só de receber. Exatamente. E aí ela vai para aquele grupo, ela viu lá, tem 10 pessoas, ela deixou os 10 cartões, ninguém comprou com ela, ela vai embora. Ou seja, ela não contribui, não aprende. Então, esse tipo de pessoa, ela vai ter dificuldade. Ela não vai crescer, não vai desenvolver. Ela pode até num grupo, ou numa situação, ela pode até se dar bem, mas quando as pessoas elas começam a perceber que ele é muito aproveitador, só quer subtrair e não contribui, as pessoas começam a se opor a esse tipo de pessoa. E eu creio e acredito que dentro de um grupo a gente faz negócio, a gente aprende a vida, a troca a história de vida um com o outro enriquece. E de várias áreas da sua vida, porque às vezes você total. tem acesso a alguma questão. Esses dias, eu vi que você torce para outro time, né? Mas meu filho é São Paulino. E a gente estava com os amigos e por conta de outros grupos em que eu faço parte, ele falou, putz, Nádia, seu filho torce para que time mesmo? Cara, eles vão entrar em campo para ver os jogadores treinar. Acesso.
ponte. Eu não levaria meu filho? Porque eu não gosto de futebol? Porque eu não sou do clube fiel, sei lá como é que é o nome, né? Mas tendo alguém que... Mas simplesmente por eu ter relacionamento, parece muito vago. Mas como é que eu faço? Como é que eu treino isso? Cara, nem sei explicar como é que a gente só tenta entrar com essa mentalidade. E eu explico muito isso para as pessoas. Vem entender a essência. Tanto que, por exemplo, nos encontros presenciais, não são só fechados para membros. Sempre tem convidados. Nenhuma membra se torna membra sem antes ter sido convidado a entender que a atmosfera do Colmeia, a essência, a dinâmica funciona de um jeito que a gente às vezes não consegue muito explicar. E quando você fala de convidados, você estimula para que os membros tragam convidados? Ela sempre... Nádia, eu quero levar alguém. Né? A mulher, ela... Estou indo num lugar legal. Ela fala muito mais, ela é muito mais expansiva e isso, principalmente quando mexe com ela ou algo que contribui com ela, tem um lugar, tem uma reunião, tem... lá na Bíblia fala que quem foi falar que Jesus ressuscitou foi as mulheres, né? Eu acho que hoje acho que Deus falou assim, fala com as mulheres. Que elas vão espalhar. Porque elas são mais rápidas e são mais fiéis à essência daquela mensagem, daquela notícia. Sempre são umas que tem pessoas que chegam através das próprias conexões, né? Hoje eu tenho amigas que vêm no Colmeia e é muito complicado você chamar inicialmente. Eu sempre chamo, vem, porque vai chegar uma hora que vai ter alguém na sua cadeira, eu não vou conseguir mais te chamar como te chamo hoje. Né? Vem para você entender, porque tem alguém, e aí eu vou ter que indicar, né? E aí eles sempre vêm através dessa dinâmica de chamar. Tem a rede social do Colmeia, que cresce de uma forma super orgânica. Legal. Então eu coloco, o máximo que eu coloco são as hashtags, e as próprias membros fazem os stories, e através dos stories elas sempre vêm alguém. E aí sempre essas indicações, nem sempre ela vem direta. Eu vi que a fulana postou, e aí eu quero saber, vamos falar mais. Olha, o próximo encontro é tanto, eu sugiro que você venha participar, entender essa dinâmica. Cada dia é mais gostoso, porque cada dia a gente está mais maduro como coletivo e tornando cada membra mais madura individualmente como membra e como mulher, como empreendedora, né? É gostoso ver essa evolução. Não, é legal. Eu acho que o que eu vi a Fernanda falando, depois a gente já conversou também já em off, que tenho certeza, eu já estoquei, já vi lá muito. Eu vi lá, eu acho que o último encontro de você lá, o jantar muito bacana, um jantar assim... Legal. Top, um jantar assim maravilhoso. E tem essa questão do democrático, tá? Tem muitas peculiaridades para falar. Eu falo assim, putz, a gente tem que propor encontros democráticos, em que a gente vá para lugares interessantes, não porque a gente quer ostentar, e que seja democrático para as pessoas consumirem. Não porque, vamos no Rosenwood, sei lá, que lá o brunch é quente. Não é essa a proposta da gente. Uma membra ficar constrangida. Perfeito, como é que a gente torna nossos encontros democráticos. E aí, isso tem sido bem interessante, porque vai lá, olha, consome o que quiser, é comando individual, a gente procura espaços que permitam isso, ainda bem que tem, né? Uma dúvida que sempre as pessoas perguntam, a gente faz muito na Zona Norte, porque tem muitas membros na Zona Norte. Então tem essa preocupação, já que a maioria lá vamos... A maioria lá, vamos lá, mas eu sempre estou de olho em outro lugar, porque eu sei que quando tem, porque nós já tivemos em outro lugar, elas vieram também, né? Então, a gente vai entendendo. Sentir o grupo, é muito difícil a gente falar sobre isso, né? Eu acho que a liderança feminina a gente consegue isso, Léo, sem querer... Não. Sem querer... Eu creio que as lideranças femininas, elas... tem percepções e feelings que a liderança masculina não tem. Mas tem algo que a gente chama de liderança generosa, sexo, né? tá bom? Porque também tem perfis masculinos que é, vamos sentir o que o grupo pede. Não, que não tem, eu concordo. Sentir o lugar que você tá, o que o grupo pede aqui. Isso faz com que você construa essa cultura mais forte. E eu tenho sentido isso, sabe? Na pele e sentido de forma empírica. Então eu falo, cara, aqui é um laboratório para todo mundo. Tanto que às vezes falo, você tem alguma palestra? Você quer aproveitar? Esse é o lugar. Ótimo. É um lugar para você ser palco, para você trazer o seu conteúdo. Teve membro que lançou livro, para você lançar o seu livro, vem vender o seu livro aqui. Ali seja um local de trampolim também, né? Exato. E também tem que ser
não só ser, Porque se não for mas validado também no grupo, se não for validado no grupo menor, talvez você possa se frustrar que você for de cara para um... E como é que a gente fala no corporativo para grupos menores? Não é para ser trampolim, mas é. Nossa, você está sendo ambígua, você está se contradizendo. Não, porque ele também tem que ser esse espaço de crescimento, né? Perfeito. Assim, eu queria falar um pouquinho também da Nádia agora, a empreendedora, porque a Nádia... Não, a Nádia Abelha. A Nádia Abelha com propósitos é maravilhosa. E vale a pena vocês depois darem uma estoqueada, e se alguém tiver de São Paulo, principalmente, né? Tiver interesse depois... Conheçam, quem é de São Paulo. Entra lá no Instagram, depois vai ficar aqui, manda um direct para ela e conversa, que vai ser muito bacana. Agora, a Nádia, ela é economista e trabalha com planejamento. Eu quero uma pergunta bem simples, objetiva, e uma resposta também não precisa ser tão longa. Os brasileiros estão se planejando bem? Não. E por que os brasileiros não se planejam bem? Porque nós temos um país com 70, 75, vai diminuindo, aumentando, 70% das pessoas endividadas. E não só isso. É normal a gente rir ou brincar. Não, eu já tive uma dívida que foi prescrita, estou endividado, estou preso nisso. Qual é a sua percepção? Cultural. É cultural. Eu acho que tem uma questão que é da própria história, eu sempre falo, da nossa origem não tem. A gente sempre vai na origem, a forma como a gente foi colonizado, né? A forma como a gente viveu na economia, teve vários fatores econômicos que fazem com que, exemplo, era dólar no período do Collor, em que fizeram a inflação, cada hora era um preço, parou de trabalhar, você não conseguia se programar tanto. Então tem a questão cultural, tem a questão de preparo, educacional. Educação é a porta de entrada do empreendedorismo. Nenhum sistema educacional no Brasil a gente aprende sobre empreendedorismo, nem na educação superior. Um médico não aprende sobre negócios. O dentista não aprende sobre negócios. Geralmente, quem aprende sobre negócios é quem é administrador de empresas. O próprio economista, às vezes, está lá, a gente entende sobre economia, sobre política, mas não necessariamente sobre negócios. Então, eu acho que tem essa base educacional, tá bom? Tem essa questão de você não se preparar para isso. A gente é muito carente muito dessa educação de base mesmo. Tanto que tem até agora eles estão falando do MP que falar de colocar o empreendedorismo como base na educação, como na educação básica. Eu nem sei em que pé que está isso. Entrar como grade escolar, matéria de grade escolar. Para que você coloque, né? Dê um cheiro do que é isso daí. Então tem essa questão. Tem às vezes políticas mesmo públicas, a forma como você floresce. Então, por exemplo, eu sempre falo para o meu marido que eu estou no limbo, né? Que eu não tenho direito a nada, nenhuma bolsa. Então, o fato de eu ter que se eu quero mais, eu tenho que empreender. Né? Eu tenho que produzir mais, tenho trabalhar que ir mais. atrás mais. Então tem uma questão cultural, educacional, política, e tem uma questão também de ambição comportamental. Até que ponto você quer mais? A gente tem pessoas que se limitam com um pouco. Por exemplo, a gente não está criticando aqui, mas às vezes as pessoas acham que são questão de crenças também, né? Ela falou assim, comprei meu terreninho, aí faz aquela casa com a lajotinha. Mentalidade de CLT, que é o nem rebocou a casa, ela acha que aquilo ali tá bom. Da segurança. Não é à toa que a gente tá... Não é, gente, eu sou do Nordeste, não me interpretem mal. Quais são a grande concorrência de concurso público? Em que estados estão? Em que região estão? Na região que você busca por mais segurança. Na grande maioria, no Nordeste e Centro-Oeste. Tanto que essas pessoas vão para o Sul, vêm para o Sudeste fazer concurso aqui, que é menos concorrido. Então, tem essa questão, tá? E tem uma questão de preparo. Então, as pessoas empreendem por que motivo? Sobrevivência, né? Não é à toa. Principal. É o principal. Então, eu tenho que vender, eu tenho que alimentar e não necessariamente crescer no negócio. Então, tem essas questões culturais, tá? E tem gente que acha que não precisa. Não. Esses dias eu vi... E aí eu falo que esse último fator se chama ignorância. Porque a gente vê tantos vídeos, claro que a gente não pode confiar em todos, mas assim, eu vi uma pessoa falando, não, tá bom aqui porque eu posso pegar um bolsa que me auxilia, e a certo ponto, ele falou, eu ganho 2.400, um salário mínimo de salário normal,
não vou fazer mais esforço porque eu tenho auxílio à bolsa. Então, assim, também por uma economia não está tão forte, as empresas não conseguem remunerar melhor um funcionário, obviamente ele vai buscar outro subterfúgio. Então, se ele buscar um auxílio Para ali... que a lei do menor esforço? Então, é uma questão... Isso é cultural. Ele vai né? ficar ali e ele não vai querer nem produzir mais para a empresa. Tanto que já botaram em embate, isso é mundial. Não sei se você vai falar da renda básica universal. Você dá acesso a todo cidadão que respira a ter uma renda universal básica. Você garante a fome, você zela por aquela questão da fome e vai correr atrás de mais quem realmente quer correr atrás de mais. Né? Então, tem essas questões. Tem gente que realmente acha que não é necessário. Né? A grande maioria das pessoas que começam o negócio falam assim, o que a gente precisa? Né? A gente vai lá, putz, eu preciso abrir, preciso ter produto, eu preciso colocar tanto a mais no preço. Tem gente que tem, é natural. Tem gente que estuda um pouquinho mais, mas tem gente que acha que não precisa. Mas eu vejo que hoje a grande maioria da classe é educacional e tem uma natureza estrutural, que é cultural. Tanto que outros países, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, a figura do mentor, do consultor e do coach é muito forte. Eu preciso de alguém que tenha mais conhecimento que eu para me apoiar nessa jornada. Aqui não se existe essa visão. Existe até uma... vamos dizer assim, uma caça a esses profissionais. A gente não está falando de quem é charlatão, quem é aproveitador, quem faz cursinho da internet para falar que é coach, não. A gente está falando assim, de pessoas que realmente elas têm gabarito, elas têm estudo, têm experiência, têm resultado, e muitas vezes eles não são bem aceitos. Por quê? Porque existe um grupo, a gente não vai falar... Está expondo os grupos que são... não vai, vamos colocar mas a gente vai falar, a gente sabe porque eles fazem o seguinte, porque se esse tipo de profissionais ganharem espaço, a gente muda a mentalidade do povo. Também tem isso é cultural, né? Cultural. Já ganhou o Nobel da Economia, eu não lembro realmente, porque eu sou péssima para nome, alguém estava falando de nome aqui, ele falou que o que vai levar realmente as pessoas para outro nível é o conhecimento. É o conhecimento. E existem questões que não querem, políticas, espirituais, inclusive, que falam que quanto mais conhecimento, pior para algumas jornadas. Então, se você não tem essa mentalidade de que, putz, eu preciso de ajuda, grupos podem te ajudar. Talvez seja essa a grande força de grupos. Então, os grupos, como você fala, da Colmeia e tantos grupos, eles são importantes para ajudar hoje no desenvolvimento. Porque as pessoas entendem que eu vou aprender através do exemplo do outro, exato. Você já está numa outra mentalidade. Mas, às vezes, eu preciso de alguém efetivamente olhando para o meu negócio. Né, que é o que, putz, eu preciso, isso daqui eu não sou bom, eu preciso de alguém para me ajudar. Eu não sou bom com esporte, não sei fazer meu próprio treino, eu preciso do meu coach para fazer o treino. Eu não sei fazer minha própria dieta, eu preciso de alguém para me ajudar. Eu não sei fazer gestão de um negócio, como é que alguém vem aqui? Eu não sei fazer planejamento estratégico, como é que faz? Tem gente que acha que faz planejamento porque ela fez uma lista de tarefas, porque ela tem uma lista de sonhos, porque ela tem uma lista. Mas ela não tem estrategicamente como é que aquilo vai acontecer. Ela não tem a desenvoltura estrutural. Então, isso para mim é a principal déficit que eu observo. Né? E tem o querer, porque quando você deposita apenas no outro, o outro ele é mentor, ele vai me ajudar, ele vai me apoiar a chegar lá, ele não vai me colocar lá. Qual é a frasezinha lá do cavalo? Ele é chinês ou ele é bíblico? Eu não lembro, que é: o cavalo está com sede, a gente pode levar o cavalo até o poço, mas a gente não pode fazer ele beber água. Somente ele pode beber água. Essa é a figura. E aí tem gente que acha que a gente vai empurrar a cabeça do cavalo. Não contratei. Então, o primeiro ponto é querer. Eu quero meu negócio nesse nível. E eu identifico que essa é a minha falha, eu preciso de um profissional que vai me ajudar na parte de processos. Né? Aí já vou até puxar o gancho aqui, falando de processo, que é o seu trabalho como planejadora hoje. Estratégica, uma das partes é você fazer a construção como é que vai funcionar a esteira estrutural da sua estratégia. Aí você está falando para empreendedor, a pessoa que, tanto o empreendedor que já quer pivotar, porque não sabe que quer pivotar é recomeçar o seu negócio, ou a pessoa que quer começar do zero? Tem vários pontos. Tem quem quer pivotar, tem a gestão de crise. Para os negócios, não sei, não consigo entender. Ou sinto que meu negócio pode se tornar mais profissional. Ou sinto que, eu não sei em que ponto. As pessoas precisam entender que é profissional. Eu não tenho gestão nenhuma. Geralmente, uma porta boa de entrada é a porta da gestão.
Porque você percebe que na porta da gestão você precisa olhar também para a porta estratégica. É muito raro alguém vir direto pela porta estratégica. E dentro da estratégia existem vários pilares, né? Você pode olhar para a estratégia tendo um olhar financeiro, você pode olhar de governança de pessoas, você pode realmente entender quais são os seus pilares estratégicos, fazer correção de esteira de produtos e serviços. Aí esse é o trabalho da Humanity. Esse é o trabalho da Humanitics. Eu falo, mas o que exatamente que é? Porque não existe, não é uma forma de bolo, né? Tanto que muitos clientes falam assim, Nádia, eu achei interessante porque eu não quero receita de bolo. Eu falo, então chegou no lugar certo, porque aqui a gente não tem. E estruturalmente falando, você tem uma metodologia. Você fala, qual é a necessidade de cada cliente? Tem cliente que entra pela necessidade de gestão. E a gente precisa fazer o enquadramento e implementação da gestão dele para que a gente olhe para outros pontos. Né? Então, quando esse empreendedor procura você, às vezes ele vem assim, eu quero vender mais. Aí quando você faz um pequeno diagnóstico, fala assim, calma, acho que não é o vender mais. Tem processos que estão errados aqui. Ou acho que a sua comunicação visual não está... Eu não falo não é vender mais, eu falo, tá bom, vamos manter o vender mais, mas vamos adicionar alguns outros pilares estratégicos além dessa necessidade que você me dá. Porque vender mais é uma necessidade, não é um pilar estratégico. Total. Todo negócio precisa vender mais. Eu também quero. Bem-vindo, você sabe como é que é. Então, como é que a gente vai fazer? Quais são os pontos de correção? Tem negócios que realmente você entra e você vê que está numa questão crítica. Né? Putz, ele paga ali suado porque ele precisa resolver uma questão de gestão de crise. Está endividado, precisa entender como é que ele vai seguir em frente, se é que vale a pena seguir em frente, e se vai seguir em frente, vai seguir através de que esteira de serviços, ele tem que enxugar quadro, quais são a redução de custo que precisa acontecer no negócio dele. Tem muitos, não são poucos, muitos, né? Que além da Humanitics, eu faço algumas consultorias para o Sebrae, eu presto alguns serviços, eu sou uma consultora credenciada. Então, quando não é pela porta da Humanitics, eu estou vendo negócio em todos os lugares. Não vai o Sebrae, que as pessoas procuram nenhuma. Quando eu quero saber do negócio, a pessoa não tem nada, eu falo, faz o seguinte, me dá o seu extrato, deixa eu entender como é que está a sua gestão. E eu tenho que analisar extrato, para você ter ideia, que tem clientes que não, negócios que não, empresas que não têm. Que seria o básico, né? Olhar ali como é que é o fluxo de caixa, saber a parte financeira. Eu pago as contas, até ganho, mas não sei quanto. Tem clientes que não sabem o faturamento. A gente descobre junto ali, entendendo quais são as notas, as receitas. Putz, olha, esse é o seu demonstrativo de resultado prévios, não contábil. Putz, não sabia que eu faturava isso, não sabia que eu gastava isso. Olhar na linha, né? A gestão, às vezes, o que é estratégia? Eu sempre falo, toda gestão, quando a gente aprende a fazer uma boa gestão, a gente aprende a ter olhar estratégico. Porque eu olho lá, eu ganho tanto, sai tanto, sobrou tanto. Não é isso. Qual é a linha que mais me onera? Se nessa linha eu estou com problema estrategicamente falando, o que eu posso fazer? Parece meio papo de doido, mas quando alguém olha isso, eu sempre falo assim, é uma planilha simples. Nádia, mas é simples assim. Os empreendedores, eles não querem, aí volta aquela questão cultural, eles não querem fazer uma análise dos seus relatórios. Se você não quer, então paga um gestor para a sua empresa para que ele possa trazer esses números para você. O sonho de todo empreendedor que me contrata, no fundo, era que ele estivesse contratando a Nádia como gerente do negócio dele. Se você não aprender a pensar, você não vai conseguir nem contratar o gerente para entender que relatório ele precisa te dar para que você tome melhores decisões. Então, primeiro faça isso e depois delegue. Isso é uma questão, assim, eu falo porque eu lido no empreendedorismo há muitos anos, vim da área contábil, né? Você entende bem isso que eu estou trazendo. Isso é um problema que o empreendedor, muitas vezes a gente fala assim, vamos colocar um sistema para você lá? Você usa um sistema hoje tem sistemas financeiros que é super acessível, preço super baixo, que vai trazer um relatório já para ele macro, para depois ele ir trabalhando para depois ser mais preciso. Ele tem preguiça de alimentar o sistema. Não quer jogar. Então, eu coloquei outra coisa, eu vou botar preguiça entre... A gente tem muito empreendedor preguiçoso. Talvez você não conviva com eles. Eu vejo através de outra porta na Humanitics que não chega. Tá? E quando chega nessa porta que eu percebo que você está querendo contratar um gerente, pensa bem.
se é uma contratação de gerente ou de um consultor que você está, porque eu não vou fazer o trabalho operacional. Inicialmente, você faz o primeiro operacional, que a primeira construção é puramente operacional. Depois você vai ter que continuar alimentando isso. E aí, às vezes eu estava conversando com uma pessoa que ela fala, eu vi essa temática, esse tema aqui, eu acho que dá para fazer isso. Olha só, se você não sabe quantos por cento seu negócio tem de retorno, você sabe, se você tem que dar 5, 10, 15, 20%, se você não sabe esse número, não adianta ir para outros, porque o que acontece? Aí você busca uma solução de venda, estratégia para redução criando sempre produtos, é incansável, Não é isso. Primeiro, olha a sua estrutura, olha os seus números, porque se o seu negócio está inviável, você está enxugando gelo. E muitas vezes a pessoa não consegue enxergar, através desses relatórios, é que o negócio dela está inviável, não está se pagando. Ou, às vezes, sobra 10 reais de lucro, 15 reais de lucro. Não, dá lucro, dá. Quando você vai ver? 500 reais de lucro. Não. Eu tive uma cliente, essa é fora da casinha, ela não tinha gestão nenhuma, realmente. Mas o negócio dela girava bem, dava muito retorno. E ela falou, cara, se eu sei que dá retorno, eu não fazendo nada, imagina se eu fizer. E ela já é minha cliente há muito tempo. E ela é uma cliente de acompanhamento estratégico hoje. Então, a gente fez a primeira construção de gestão. Ela mudou a ponto de, tipo assim, estruturalmente falando, ela falou, não dá mais para eu ficar do jeito que está, eu tenho que reformar o meu espaço. É uma clínica de fisioterapia. Ela vai saber do que eu estou falando. Eu tenho que reformar. Hoje você passa, não tem como você passar na avenida e não ver. Assim, as pessoas vão saber que aqui é uma clínica de fisioterapia aquática. Hoje a gente já está na etapa de falar de valuation. Eu falei, meu Deus, quem te viu? A gente não tinha gestão nenhuma, a gente caçando no extrato para falar de valor de mercado, porque ela já está conseguindo sair mais da operação. Muito bom. Então, quando você fala, eu não sei o que é, mas eu sei que eu saí disso, porque tem gente que não vai conseguir entender, mas é isso que ela fez. Ela deu a gestão, eu sei quanto eu faturo, eu sei quanto eu tiro, eu sei qual é o meu prolabore, eu sei quanto eu tenho que investir, e eu tô daqui a pouco sabendo quanto é que é o valor da minha empresa no mercado. Porque às vezes muitas pessoas não sabem o que é o valuation. O valuation é você fazer sua empresa ter valor de mercado e levar isso para ser vendido ou buscar recursos de aporte financeiro nela. Então, quando você fala assim, eu tenho... Quem não sabe o que é valuation, assista Shark Tank, os programas da Shark Tank, você vai entender bem. Né? Você pergunta, qual o valuation que você quer da sua empresa? Eu estou me oferecer aqui 10%, ou seja, equivalente a 500 mil de um valuation de X milhões, aí o investidor... ele vai pedir esses números básicos. E esses números básicos, se ele tem na ponta da língua, ele entende, fala, ok, então eu aporto. Tem gente que não tem na ponta da língua. Não tem. Fala, putz, quanto é que é? Então, essa é uma das formas. É uma dos pilares que a gente faz através de um planejamento. Esse é mais profundo. Tem uns que são mais estruturais, mais da governança, se profissionalizar. Tem gente que fez transição, por exemplo, e a gente faz todo o mapeamento de estruturação dela do novo negócio, desde de uma estruturação. Por exemplo, eu não sou contadora, mas que você vai abrir um negócio, qual é a classificação, qual é o contador que vai te atender, você precisa atender, eu indico que você não abra um MEI, que você já abra. Então, tem questões como consultora que a gente consegue apoiar, mas aí eu não faço toda essa cadeia. Mas aí já encaminha seus parceiros. E aí, quando você tem algum empreendedor que faz todo esse papel, fala aí funciona maravilhosamente bem. Então, se você quer ou precisa fazer planejamento, procura a Nádia. Então, Nádia, quero te agradecer mais uma vez aqui pela sua presença, disponibilizar seu tempo aqui, por estar até chovendo por aqui para São Paulo. Obrigado e aproveita aqui, fala sobre suas redes sociais, o que você pode ajudar, contribuir, que fica à vontade para compartilhar. Muito obrigada. Mais uma vez, eu quero agradecer. Falo que toda oportunidade que a gente tem de amplificar a voz daquilo que a gente acredita, que a gente pode transformar no outro é válida. Então, meu sim veio muito por isso, muito obrigada. Imagina. Compartilhando aqui o meu ecossistema, né? Porque eu falo que eu tenho um ecossistema. A minha rede social é o Nádia Nobre. A rede social da minha empresa, da Humanitics, é Humanitics BR. Todos têm no Nádia Nobre. E do Colmeia, que a gente tanto falou, é o Colmeia Connect Hub. Todos são projetos independentes e são projetos que se complementam, onde você possa estar dentro desse universo, todos voltados para dentro do empreendedorismo, a grande maioria feminina, principalmente no Colmeia, na Humanitics nem tanto. É uma honra poder amplificar
tudo aquilo que a gente pode causar no outro, transformar no outro, aperfeiçoar no outro, desenvolver o outro. Então, estou aí à disposição, espero que vocês lá nas redes. Obrigado, Nádia. Vai estar aqui embaixo, tá? Lá no final da descrição do vídeo também vai estar todas as redes sociais da Nádia. Sigam, acompanhem o trabalho dela, super recomendo. E para você aí que está assistindo nosso vídeo, então se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e deixe seu comentário aqui, que tenho certeza que vai ser importante para nós. E nos vemos no próximo vídeo.